Bom dia, turma. Boa tarde ou boa noite. Não sei qual é a hora que você vai ver esse vídeo. Bom, eu sou o professor Vinícius, de História do nosso campus Cocal. É com muita alegria que a gente vai dar início a essas aulas de História que nós vamos ter aqui por meio desses vídeos. Eu sei que é muito difícil essa situação. Eu gostaria de estar presente com vocês. Vocês também, com certeza. Mas é por aqui que a gente vai se comunicando pelo chat. E qualquer dúvida pode falar comigo pelo chat ou mesmo pelo WhatsApp, tá bom, gente? Um grande abraço e vamos lá. A nossa primeira aula hoje é sobre a história enquanto ciência, tá? Precisamos conceituar a história. Nós que estamos no primeiro ano do ensino médio, precisamos adentrar o nosso estudo aprendendo um pouco sobre essa disciplina que vai nos acompanhar durante o primeiro, segundo e terceiro ano. Bom, o que é história? Essa é a pergunta que tem que indagar o nosso ser nessa primeira aula. O que é essa história? Com certeza você já tem visto ela desde aí os seus primeiros anos da educação básica, né? Mas, primeiramente, você tem que ter em mente a primeira lei da história. Qual é? Tudo tem história. Tudo, gente. A nossa história de vida, a história da nossa sociedade, da nossa cidade, do nosso país, da nossa rua, do nosso continente, da humanidade, tudo, política, economia, sociedade, cultura, religião, festas, todas as manifestações do homem têm história, tá bom, pessoal? Essa é a primeira lei da história. Então, conceituando história, é preciso entender que a história é um conhecimento por meio de investigação, tá? Aí nós temos quem? Heródoto, o pai da história, conhecido como pai da história, que remonta aonde? A Grécia Antiga do século V a.C. Ele que já se preocupou em investigar e descrever a sociedade do seu tempo. Aqui só para citar, por exemplo, as guerras médicas entre os chamados bárbaros e os gregos, ou seja, entre os persas e os gregos, tá bom? Então foi na cultura grega que nasceu esse desejo humano por conhecer o seu tempo, investigando-o, relatando-o, decodificando-o, tá bom? No século XIX é que a história vai ganhar um caráter científico, vai se tornar uma ciência. E no século XX nós vamos ter um francês historiador chamado Marc Bloch, que vai trazer a melhor conceituação de história até os dias atuais. A história é a ciência do homem no tempo. Então, qual é o objeto da história? O que a história estuda? O homem no tempo. Parece simples, mas não é. Por quê? Porque este conceito de homem, de tempo, de ciência, de história, todos esses conceitos também são marcados por mudanças e permanências. Mas no núcleo do conceito nós temos a ação do homem no tempo, tá? E o que vai ser a historiografia? A historiografia vai ser a escrita da história, os livros de história. A prática do historiador é que vai compor essa historiografia. Lembrando que a história ela não tem como trazer todo o passado. Ela não possui essa capacidade. Nenhuma ciência traz toda a verdade sobre o objeto estudado. A história não é diferente. Mas cada historiografia, cada prática dos historiadores traz um pouquinho mais de luz sobre as questões do homem no tempo. Tá bom, pessoal? Então aqui a gente vai para o nosso segundo aspecto da nossa aula. A história e seu objeto de estudo. Quais são os objetos de estudo dessa ciência histórica? São os seres humanos e suas práticas. Os seres humanos, gente, com suas crenças, com suas práticas de vida, com seus valores, com seus medos, com seus anseios, com seus sonhos, com seus pensamentos, com suas formas de lidarem com as doenças, as epidemias, com suas formas de lidarem com a ciência, com a política, com as classes sociais. Esses seres humanos são o objeto da história, tá bom, gente? Basta remontar a frase de Marc Bloch que nós vimos no slide passado. A história é a ciência do homem no tempo. Então são esses homens, homens e mulheres, tá, gente? Eu estou falando aqui homem, mas é no sentido generalizado do ser humano, tá? Esses homens são os sujeitos históricos. O que quer dizer isso, professor? Sujeito histórico. Quer dizer que o ser humano é quem age no seu tempo e no seu espaço.
tá bom? Então a história ela é localizada no tempo e no espaço, tá bom? Toda a história ela é localizada no tempo e no espaço. Espaço se refere à questão geográfica e tempo à questão cronológica. Mas sobre a categoria tempo, é preciso relatar o seguinte: há um tempo natural, o tempo da natureza, não é? Há um tempo cronológico e há um tempo histórico. São três categorias de tempo, gente. É bem complexo isso aí, mas é para vocês entenderem que não, o tempo ele não é somente o tempo em si. A gente pode pensar no tempo como sendo um tempo natural das estações do ano, não é? O tempo biológico, de crescimento, de vida. Há também o tempo cronológico, e no tempo cronológico você tem o quê? O tempo do calendário, não é? O tempo das datações, o tempo das datas, dos meses, dos anos. Mas há também o tempo histórico. Percebam que a história ela não é um estudo do passado pelo passado. Não, ela é um estudo do ser humano no tempo. E esse tempo histórico é marcado por permanências e mudanças. Por exemplo, fica mais fácil de a gente entender citando exemplos. No nosso país, no Brasil, qual é uma permanência histórica que nós vemos na nossa sociedade hoje? Por exemplo, o machismo. É ou não é verdade que o machismo ele permanece na nossa sociedade ainda hoje, infelizmente, tá, gente? Então é uma permanência. Esse machismo é uma ação humana no tempo maléfica, ruim, que precisa mudar. E como vai mudar? A partir da atuação de nós, seres humanos. Essas mudanças podem acontecer, podem acontecer. Exemplos de mudanças, professor, na história. Bom, gente, a gente pode citar a tecnologia. Se, por exemplo, essa pandemia, não é, do coronavírus nos atacasse em um momento em que não havia internet, e aqui eu estou indo para a década de 1990, 1980, um tempo recente, dificilmente nós teríamos aulas por via remota, via internet. Então você percebe que as coisas mudam. Um jeito de dar aula hoje é totalmente diferente do jeito de dar aula antigamente. Então são mudanças e permanências que estão aí compondo a nossa história. Esse é o tempo histórico. Ele é marcado por permanências e mudanças. Aqui eu citei só alguns exemplos, tá, pessoal? Mas existem infinitos outros exemplos. Bom, aqui nós temos nesse slide uma breve periodização histórica. É muito importante vocês, alunos do primeiro ano, terem em mente essa linha do tempo, percebendo que a mudança temporal ela é marcada por datas, tá, gente? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas visivelmente vocês vão perceber que o tempo cronológico ele é marcado por mudanças, tá bom, gente? A partir de certas datas, as idades vão mudando. Aí nós vamos ter o que a gente chama de pré-história, não é? Que é um conceito falso, por quê? Porque esse conceito de pré-história identifica que existe uma história antes da invenção da escrita. Isso é falso, porque nós acabamos de aprender que a história é a ação do homem no tempo. Então, por exemplo, as pinturas rupestres que existiam há milhares de anos atrás não eram ações do homem no tempo, não eram história? Claro que eram. Mas por que chama assim, professor, pré-história? Por uma questão didática, tá, gente? Didática. Por uma questão de que no século XIX os historiadores denominaram que a história era apenas as ações do homem a partir da escrita. Eles valorizavam muito os registros escritos do homem, mas isso é falso, porque todos os meios de comunicação, de ação humana são história, tá, gente? É preciso que a gente tenha uma crítica sobre este conceito de pré-história. Depois nós vamos ter a Idade Antiga, a Idade Média. Inclusive, no nosso primeiro ano, nós vamos estudar toda a Idade Antiga, toda a Idade Média e vamos adentrar a Idade Moderna. E nós hoje, atualmente, 2021, nós estamos na Idade Contemporânea, tá, gente? Contemporânea, que os historiadores denominaram nos livros de história que inicia aí no ano de 1789, com o início da Revolução Francesa. O que são essas datas aqui nessa linha do tempo? São convenções, são acordos historiográficos feitos para, de forma didática, nos localizarmos no tempo, tá bom? É uma periodização histórica, tá certo, gente? Isso não quer dizer que ações, pensamentos da Idade Antiga não estejam hoje na nossa Idade Contemporânea, nem na Idade Média, nem na Idade Moderna, não.
nós temos toda uma carga de pensamento, de valores, de crenças que vem da Idade Antiga. Por exemplo, a religião cristã vem da Idade Antiga, da Idade Média, da Idade Moderna e está até hoje na Idade Contemporânea. Esse é só um exemplo, tá, pessoal? E para terminar, eu quero falar sobre a história e seu objeto de estudo. Continuando, tá, gente? A história estuda a partir de fontes históricas, vestígios do passado. O que são fontes históricas? Vestígios do passado, vestígios da ação humana aí nesse passado, tá bom, gente? E nós temos também nessa ação humana a cultura, que é uma produção humana material e imaterial. Vamos para cá para percebermos um pouco mais. As fontes históricas podem ser iconográficas, escritas ou orais. Fontes iconográficas são pinturas, imagens, esculturas, tá? Podem ser escritas também como cartas, ofícios, relatórios, diários, e orais, relatos, lendas, mitos, contos, folclore, tá bom, gente? Cultura material, objetos, é físico, tem peso e medida. Cultura imaterial, não tem. Uma lenda, por exemplo, uma dança, uma crença, um mito, um conto, tá, gente? Folclore. Não são pesados nem medidos. É imaterial, tá bom? Uma música, por exemplo, uma cantiga, é imaterial. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas conceituações aí, tá, gente? A história, o historiador, trabalha a partir de fontes históricas. E nessas fontes históricas nós vamos ter a cultura. Tá? A cultura, que é o modo que o ser humano valoriza as suas produções, é o modo como ele cria, como ele pensa, como ele age. Pessoal, hoje nessa aula nós aprendemos sobre o conceito de história, aprendemos sobre o tempo, aprendemos sobre o que a história estuda, quem são os sujeitos da história, que são seres humanos. Aprendemos que o tempo possui uma periodização, possui permanências e mudanças. Esse é o tempo histórico, é o tempo que vivemos. Aprendemos que a história é a ciência do homem no tempo, e não ciência do passado pelo passado. Nós estudamos o passado para compreender as mudanças e permanências que estão no nosso presente, e a partir dessa compreensão, agir no nosso tempo e no nosso espaço. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só falar comigo e até a próxima aula.